E aí, gente, tudo bom? Eu quis fazer esse vídeo porque essa simplesmente é a melhor semana do mundo para fãs de Boku no Hero, porque o anime está tendo uma adaptação maravilhosa, a oitava temporada está sensacional, e eu, como sou completamente obcecado pelo Midoriya, inclusive tem uma tatuagem dele, né? Minha primeira tatuagem foi do Midoriya, obrigado, Pedro. Eu queria muito falar um pouco sobre ele. Não vai ter nada de spoiler, é um vídeo muito mais sobre a simbologia do Midoriya e falando mais um pouquinho de algumas coisas narrativas que eu gosto, então é completamente livre de spoilers, mas fala um pouco sobre o que eu vejo da essência desse personagem, que pra mim é muito boa, é muito importante, e enquanto isso vai estar passando o processo de uma speed painting que eu fiz, de uma cena muito bonita que eu adoro. Então é isso, espero que vocês gostem, valeu! Se a gente parar pra pensar, a história de Zuko Midoriya é uma daquelas que parece bem simples à primeira vista. Ele é um garoto sem poderes que quer ser um herói. Pronto, acabou. Mas talvez não, talvez nem de longe. Porque de todas as histórias que existem, todas as histórias possíveis, talvez essa seja a mais antiga, a mais humana e a mais mitológica de todas. A do ser comum que olha pra cima e diz, eu também. E nisso, o Midoriya, o Deco, ele tá muito bem acompanhado. Ele tá acompanhado de milhares e milhares de anos de mitologia e lendas. Mas antes de falar dele, vale a gente lembrar um pouquinho da onde vêm as histórias. Então, no começo da humanidade, quando a gente era criaturas assustadas, tentando entender os trovões, as enchentes e o motivo pelo qual o sol ia embora de noite, nasceram os mitos. E os mitos, eles não eram só fantasias. Eles eram ferramentas de sobrevivência emocional da humanidade, uma forma de dar sentido para o caos. E com os mitos nasceram os heróis, figuras que atravessavam o mundo em nome de todo o mundo, seres limítrofes, meio humanos e meio divinos. A própria palavra herói, que vem do grego eros, significa o protetor, o defensor, mas também se associa com o eros, o impulso vital, ou seja, o heroísmo, na raiz da palavra, já carrega um princípio de coragem amorosa. Joseph Campbell, o autor do Herói de Mil Faces, sintetiza esse impulso ancestral na sua jornada do herói. O herói é aquele que, por meio de suas provas, descobre e traz de volta o elixir que salvará o mundo. Mas cada época escolhe o seu próprio elixir. Na Grécia Antiga, o elixir era a glória. Na modernidade, talvez seja a consciência. Hoje em dia, num mundo saturado de ruído, de poder e de crise, talvez o elixir da nossa época seja a empatia. E é nesse contexto mais contemporâneo que surge o Midoriya, um herói arquetípico, mas profundamente atual. Quando o Deco surge, ele encarna um paradoxo moderno. Ele é um jovem que quer salvar, mas ele não tem poder. Esse vazio inicial ele é muito simbólico. Ele é o chamado da aventura do mito junguiano, o encontro direto com a própria insuficiência dele. Assim como Teseu parte sem saber se sobrevive ao Minotauro, ou Ulisses quando vai enfrentar o mar sem garantias nenhuma, o Midoriya, o Deco, ele mergulha num mundo que só valoriza a força, enquanto ele só possui o desejo de fazer o bem. E aí que está o momento fundador desse herói, né, do Midoriya. Mesmo quando ele não tem individualidade nenhuma, ele corre para salvar alguém. Sua coragem sempre antecede o seu poder. E é aqui que surge o All Might, né, o nosso arquétipo do velho sábio, o nosso mentor. Ele oferece sim poderes para o Midoriya, ele dá sua individualidade para ele, mas antes disso ele dá um sentido para o Midoriya. Ele explica para ele que ser um herói é também sorrir quando tudo parece perdido. Então, o Midoriya, inicialmente, ele não herda só a individualidade, ele herda a ideia do All Might, que você tem que equilibrar o seu poder, a sua ação, com o seu amor, sua empatia e a sua vontade de salvar. E aqui nasce a nossa primeira ponte mitológica. Na mitologia grega,
Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega à humanidade. E esse preço é eterno. Quando o All Might entrega o One for All para o Midoriya, ele faz algo muito parecido. Ele entrega um fogo divino, algo maior que qualquer corpo pode suportar. E claro, isso dói, isso queima e cobra um preço. O corpo do Midoriya vira um catálogo de cicatrizes, igual Prometeu, acorrentado que paga diariamente por ter carregado fogo divino. Mas existe uma diferença essencial entre o Prometeu e o Deco. O Prometeu, ele deu o fogo para o mundo, enquanto o Midoriya, ele leva o fogo para dentro do mundo, ele acende a chama nas pessoas, a chama da vontade de ser melhor. E quando ele decide que ele quer salvar até os vilões, até o Shigaraki, o que ele quer dizer é que o fogo, o One for All, não é só dele, o One for All é do mundo. A figura clássica do herói, ela é muito associada com a masculinidade guerreira, a autossuficiência, a bravura, o silêncio. E o Deco, ele rompe com esse paradigma, porque ele chora muito, ele sente, ele fala sobre o medo, ele fala sobre o que ele sente, e mesmo assim, ele continua muito corajoso. Na psicologia arquetípica, isso é a união do ânimos com o ânima, a ação e a empatia. Então o Midoriya, ele é um herói que simbolicamente ele é um pouco andrógenico, ele integra opostos. E isso é algo muito interessante quando você considera que o público principal de Boku no Hero é um público shonen, São meninos que estão vendo lutas e poderzinhos. E o Midoriya é um dos poucos protagonistas que traz isso, de mostrar que a força, ela pode estar junto da vulnerabilidade, como parceiras. Ele encarna uma masculinidade que é muito lúcida emocionalmente. No mundo de Boku no Hero, os heróis, eles são celebridades midiáticas. Eles são semideuses do espetáculo. Mas o sistema em si desse mundo está desgastado. A glória, a vontade da glória, já substituiu o que é o verdadeiro heroísmo. E é exatamente aqui que o Midoriya se destaca. Ele se destaca porque ele não quer ser o número 1. Ele quer ser aquele que ajuda mais. Então o Midoriya, ele representa um retorno ético ao arquétipo original do herói. Aquele que age não pela fama, não pela glória, mas age pelo amor à vida. Para Jung, o herói, ele é o símbolo do processo de individuação, quando a gente integra a nossa própria psique. O Midoriya, ele vive essa jornada literalmente. Ele começa fragmentado, recebe um chamado, luta contra seu próprio corpo, enfrenta suas próprias sombras, ele aprende a equilibrar o poder com a moral e até conversa com seus ancestrais internos, os outros portadores do One for All. E para isso, o One for All se torna uma metáfora perfeita. Ele é um legado coletivo que precisa ser integrado sem se perder no meio. Sua vitória não é dominar o poder, é conseguir unir todas as vozes dentro dele. Um outro paralelo que a gente consegue fazer também é com o Quiron, o centauro sábio, mestre dos heróis, marcado por uma ferida incurável. O Midoriya, ele também é assim, ele também aprende através da dor. Seu próprio corpo é um lembrete constante da sua jornada. E como o Quiron, ele cura através do exemplo. Ele não é o mais forte, mas ele é o que mais entende. Ele transforma empatia num método. E quando falamos que o Midoriya é um herói simbolicamente andrógeno, ele possui muitos elementos também da jornada da heroína, proposta por Maureen Murdock, que fala sobre reconciliação interna. E é exatamente isso que o Midoriya faz. A sua jornada, ela não é necessariamente sobre como você vence o mal, como você supera ele, como você ascende socialmente e se torna o número 1. É sobre como você cura esse mal. É muito mais sobre como ele diz: como eu posso te ajudar a não sofrer mais do que vamos lutar. Ele incorpora a ideia de que ternura também é força, vulnerabilidade também pode ser poder, e sensibilidade também pode ser uma ferramenta. Deco também é a personificação do Hope Punk. Ele ensina que bondade também pode ser resistência. Ele sempre insiste em ajudar, ele sempre insiste em salvar, ele sempre vai insistir em acreditar. Num mundo completamente cínico, ele sempre escolhe a esperança. E essa escolha, hoje em dia, é revolucionário.
O legado do Midoriya, ele é simples, mas é muito poderoso. Ele não é o herói que vai brilhar mais forte, mas ele é o herói que acende a luz em todos os outros.